Por que fazemos inseminação artificial em bovinos e como o método de ATF revolucionou a inseminação? O que faz a diferença e quais os requisitos necessários nos dois casos? É o que veremos neste Pecuária na Ponta do Lápis. A inseminação artificial ocorre em escala comercial no Brasil desde a década de 70, com o objetivo de maior propagação da genética do macho nos rebanhos, ou seja, através dela é possível que consigamos que o mesmo touro tenha centenas de milhares de filhos em qualquer parte do mundo. Em monta natural controlada, este mesmo touro teria no máximo 100 filhos por ano. Em monta a campo, este número cairia mais ainda, para em torno de 20 a 30 filhos por ano. Através da inseminação artificial, podemos promover o melhoramento genético, utilizando touros superiores, provados para as características desejadas e que evitem problemas de parto, de forma acessível, prevenindo doenças que são transmitidas pelo touro em monta natural. Podemos ainda fazer cruzamentos com diferentes raças, pois é praticamente impossível, na maioria das regiões do Brasil, utilizar em monta natural touros de raças europeias, portanto, pouco adaptados às nossas condições. Com a inseminação artificial, evitamos também acidentes com os reprodutores e podemos utilizar o sêmen mesmo depois da morte do touro. Além de hoje, podermos escolher o sexo da cria, através do sêmen sexado. Para que a inseminação obtenha resultado satisfatório, que é a prenhez da matriz inseminada, é necessário utilizar sêmen de boa fertilidade, confeccionar rufiões ou rufionas para auxiliar na detecção do cio, detectar corretamente o cio da vaca, conhecer minimamente o aparelho reprodutivo da vaca, identificar o momento de inseminar, saber manejar corretamente o botijão, medir o nível do nitrogênio, evitar expor o sêmen de forma desnecessária, separar o sêmen do touro a ser utilizado no acasalamento, descongelar o sêmen corretamente, monitorando a temperatura ideal da água e respeitando o tempo para o descongelamento, secar e cortar corretamente a palheta do sêmen, conter a matriz corretamente, limpar o reto e a vulva da vaca, inseminar corretamente na saída da cérvix, registrar corretamente a inseminação realizada. Resumindo, as matrizes são colocadas com rufiões, que são touros submetidos à cirurgia de forma que não consigam copular, ou rufionas, que são fêmeas que recebem hormônio masculino para ter comportamento de macho, e servem para identificar as matrizes no cio. É utilizada uma proporção de um rufião ou rufiona para cada 25 matrizes. A observação de cio deve ser realizada no mínimo 2 vezes por dia. E as matrizes que manifestam cio no turno da manhã são inseminadas no turno da tarde. E as que manifestam cio no turno da tarde são inseminadas na manhã do dia seguinte. E o processo é repetido todos os dias da estação reprodutiva. Hoje sabemos que a eficiência de detecção de cio média é de 70%. Ou seja, de cada 10 vacas que efetivamente entram em cio, somente 7 são detectadas, pois, além do inseminador necessitar de uma boa capacidade de observação, também acontece que algumas matrizes não manifestam o cio de forma tão evidente. E, além disso, boa parte das matrizes manifestam cio num curto período de tempo, significando que, se uma matriz entra em cio no final da tarde ou início da noite e sai do cio no início da manhã, no período que não estão sendo observadas, inevitavelmente este cio é perdido. Com o intuito de resolver esta dificuldade na eficiência de observação de cio, aliada aos novos conhecimentos em relação ao ciclo estral da vaca e como funcionam os hormônios envolvidos no processo, foi criada a inseminação artificial em tempo fixo, ou IATF. Desenvolvemos habilidades para manipular o ciclo estral das vacas através da utilização dos hormônios envolvidos no processo
e assim conseguimos sincronizar a ovulação das matrizes e realizar a inseminação em bloco, no mesmo momento, sem a necessidade de observação de cio. A IATF consiste em um protocolo que dura de 9 a 11 dias, com 4 ou 3 etapas entre o primeiro dia, também chamado de D0, até o último, que é o dia da inseminação. No D0, avaliamos todas as matrizes disponíveis, paridas há pelo menos 30 dias, além das novilhas em idade reprodutiva e vacas solteiras. Estes animais são examinados por um médico veterinário capacitado, utilizando ultrassonografia, quando é avaliada a condição ovariana e uterina. Também é avaliada a condição corporal da matriz. Nesta ocasião, são retiradas do lote matrizes inaptas e gestantes, além de ser definido o protocolo a ser utilizado. Todas as matrizes aptas, então, são implantadas com um dispositivo de progesterona e recebem uma dose de estrógeno. No dia 7, 8 ou 9 do protocolo, a depender da recomendação técnica do médico veterinário responsável, as matrizes implantadas no D0 voltam ao curral para retirar o implante e recebem a aplicação de outros hormônios igualmente importantes. Os hormônios injetáveis, tipo e dose, também variam de acordo com a recomendação técnica do protocolo. Estes hormônios serão responsáveis por uma melhor sincronização de ovulação e por uma melhor qualidade do óvulo a ser fertilizado na inseminação. A próxima etapa já é a da inseminação, que pode ocorrer com 36 a 54 horas após a retirada do implante. Este tempo entre a retirada e a inseminação é determinado pelo tipo de protocolo definido pelo técnico responsável. Vimos então que não é necessária a observação de cio na IATF, sendo todos os animais aptos inseminados indiscriminadamente. O manejo, portanto, é muito mais prático na IATF do que na inseminação convencional. Imaginemos uma propriedade com 600 matrizes. Ao fazer inseminação convencional, teria que separar em 6 lotes de 100, no mínimo, para melhor observação de cio e passar em todos os lotes 2 vezes por dia, observando por pelo menos 30 minutos em cada observação, durante uma estação reprodutiva que poderia durar 6 meses. Se fizer IATF, basta trazer ao curral em 3 rodadas diferentes, com 3 a 4 manejos cada, as matrizes a serem protocoladas, podendo ser inseminadas a 600 no mesmo dia, sem rufião ou detecção de cio. Houve muita evolução no protocolo de IATF, desde os primórdios na década de 90, quando aplicava-se apenas uma injeção de hormônio prostaglandina, mas ainda fazia-se observação de cio. Passando pela técnica da ObSync, quando foram introduzidas 2 aplicações do hormônio GnRH nos dias 0 e 9 do protocolo, mantendo a aplicação da prostaglandina no dia 7, com remoção do bezerro da vaca entre os dias 7 e 9, e inseminação no dia 10, desta vez sem a necessidade de observação de cio. Até a introdução no protocolo de implantes intravaginais de progesterona, como é conhecido hoje. Hoje, existem dezenas de combinações de protocolos, variando doses nas diversas etapas, intervalos entre manejos e tipos de hormônios, além da introdução de vacinas reprodutivas, suplementos nutricionais e indução de ciclicidade, na tentativa de melhorar o resultado de prenhez na IATF. Um ganho adicional da IATF é que os hormônios utilizados ajudam a retirar a matriz do anestro. Por exemplo, vacas paridas e que pararam temporariamente de produzir os hormônios necessários à reprodução podem voltar a ciclar com o estímulo hormonal recebido, acontecendo também com novilhas que não estão totalmente maduras e ainda não estão ciclando regularmente. Resumidamente, podemos dizer que, na monta natural, ficamos à mercê da fertilidade e libido dos touros, que muito comumente ficam apenas com a vaca no cio, quando tem outras também no cio
e acaba deixando de cobri-las. Na inseminação convencional, temos que esperar as vacas entrarem em cio e detectá-los de forma dispersa durante toda a estação de monta. Mesmo assim, perdemos muitos cios silenciosos ou que ocorrem nos períodos que não são observadas. Na IATF, além de sincronizarmos a ovulação e inseminarmos todas as vacas aptas, inclusive as que não detectaríamos no cio, muitas vezes estimulamos o cio de outras matrizes que ficariam em anestro, muito provavelmente durante toda a estação reprodutiva. Ou seja, na monta natural, esperamos o touro. Na inseminação convencional, esperamos o cio. E na IATF, provocamos e sincronizamos a ovulação, independente da manifestação ou qualidade do cio. Com relação ao índice de sucesso em cada lote de matriz inseminada, podemos utilizar como exemplo o banco de dados da MaisCria, que tem registrado desde 2005 101.278 IATFs em 919 lotes, que dá uma média de 110 matrizes por lote e tem média histórica de 51,8% de prenhez por lote. Quando separamos por classe, temos 48 lotes com prenhez abaixo de 30%, 95 lotes com prenhez entre 30% e 40%, 246 lotes com prenhez entre 40% e 50%, 325 lotes com prenhez entre 50% e 60%, 164 entre 60% e 70%, e 41 lotes acima de 70% de prenhez. Vemos que a maioria, 246 mais 325 igual a 571 lotes, estão entre 40% e 60% de prenhez, que dá 571 dividido por 919 lotes igual a 62% dos lotes nesta faixa. A razão desta variação é, se de um lado aperfeiçoamos os protocolos, implementando induções de ciclicidade, suplementos nutricionais, introdução de vacinas reprodutivas, melhor adequação por categoria, que levam os índices para além dos 70%, algo inimaginável no início, do outro lado, ainda lidamos com grandes desafios nutricionais e de manejo, que muitas vezes até comemora-se um resultado de 30% de prenhez, pois seria zero ou muito próximo disso caso não houvesse a intervenção com a utilização da IATF. No próximo vídeo, veremos um caso real onde acompanharemos a evolução da reprodução desde a monta natural sem estação de monta até a utilização exclusiva da IATF em uma propriedade assistida pela MaisCria desde 2002. Se gostou, dá um like, compartilha, aproveita para se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para ser informado das novas publicações.